E olha, gente, esse programa começa com uma tragédia na MGC 497 em Prata. 5 pessoas morreram em um acidente na rodovia. Entre as vítimas está uma criança de apenas 1 aninho de idade. A Carolina Barros está lá em Prata e acompanha ali o adeus dos familiares, aos mortos. Muita comoção na cidade. A Carol está lá posicionada, eu percebo várias pessoas atrás de você. Carol, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Conta para nós os detalhes, como é que está o clima na cidade aí, Carol? Olha, Lúcio, boa noite para você, para quem nos acompanha também. O clima aqui é de luto, realmente, é de muita dor, de muito sofrimento e de despedida. É o adeus às 5 vítimas de uma tragédia registrada ontem à noite na perigosa MGC 497 que liga Uberlândia à cidade de Prata. As 5 pessoas ainda não chegaram aqui, os corpos ainda não foram trazidos para o centro paroquial aqui na Praça Getúlio Vargas, onde serão velados em conjunto, será uma despedida em conjunto de todas essas famílias. E por aqui atrás de mim, centenas de pessoas já estão aqui e já passaram por aqui, ainda aguardando a chegada destes 5 corpos. O que a gente percebe são várias pessoas realmente muito tristes, aguardando este que será o momento de adeus a essas vítimas que se foram cedo demais. E eu falo cedo demais porque são todas com idades bem jovens, viu, Lúcio? A gente pode falar assim, dentro do carro de passeio estava o motorista de 36 anos, uma passageira de 37. Essas 2 pessoas ficaram presas às ferragens após uma batida frontal na MGC 497 com um caminhão boiadeiro. O carro saiu da pista e pegou fogo. Uma testemunha disse, inclusive, que houve uma explosão antes de o veículo pegar fogo. As outras 3 vítimas passageiras que estavam no banco de trás são 2 mulheres de 23 e 24 anos e um bebezinho, um menino de apenas 1 aninho de idade que seria filho de uma dessas 2 jovens. Eles foram arremessados para fora do veículo. Nós estivemos lá no local, nenhuma dessas vítimas teve chance de socorro. Lá no local a gente ainda consegue observar o veículo Uno que foi arremessado para fora da via, ali na margem, na vegetação que pegou fogo. Nós temos inclusive um vídeo enviado à nossa equipe mostrando toda essa situação, né, do momento do incêndio, de veículos passando. O motorista do caminhão boiadeiro, ele não se feriu, é um homem de 47 anos. Ele disse que trafegava no sentido a Uberlândia e o veículo com 5 passageiros estava quase chegando aqui no destino, na cidade de Prata. Faltavam apenas 15 quilômetros para a chegada aqui. Foi aproximadamente ali no quilômetro 63 que houve essa batida. Ele disse que seguia no sentido a Uberlândia, quando um caminhão que estava logo à frente dele teria reduzido a velocidade de repente e ele não conseguiria frear, porque é uma descida e também porque estava com o veículo carregado. Então ele jogou para a contramão de direção para evitar essa batida no caminhão da frente e acabou provocando então uma batida frontal com o veículo que seguia na direção oposta. Bom, essas 5 pessoas elas foram levadas para o Instituto Médico Legal da cidade de Ituiutaba. Os corpos dessas vítimas foram liberados por volta de meio-dia para a funerária aqui da cidade de Prata, mas os corpos ainda não foram liberados para as cerimônias de despedidas que vão acontecer, né? As cerimônias vão acontecer aqui com um velório e dezenas ou centenas de pessoas que estão aqui para se despedir. Nós solicitamos uma nota, inclusive, para a prefeitura aqui da cidade de Prata. O prefeito Chechel, ele foi muito feliz em sua colocação. Ele disse que decretou luto oficial na cidade pelas mortes e disse que a rodovia 497 ela realmente é muito perigosa. Ao longo de décadas ela vem sendo palco e cenário de vários acidentes, inclusive fatais. A malha asfáltica era muito antiga, provocava diversos acidentes por aqui. E ela foi recuperada pelo governo do estado de Minas Gerais, mas isso não foi suficiente para evitar novas tragédias, novos acidentes e riscos iminentes a todo momento. Isso porque a rodovia em ambos os sentidos da pista não tem acostamento ao longo de todos os 70 quilômetros que ligam Uberlândia a Prata. E isso é um risco muito grande, porque imagine, os motoristas não têm
qualquer chance caso eles passem por um incidente como um simples pneu furado, porque não tem onde fazer, não tem um acostamento para fazer com segurança a troca desse pneu. Então é um risco iminente ali a todo momento. O prefeito disse, inclusive, que já está preparando e vai enviar um ofício ao governo do estado pedindo intervenções, novas intervenções nessa rodovia para garantir a segurança de todos que trafegam por aqui. Lembrando que são milhares de veículos que passam pela 497 todos os dias. Nós entramos em contato também com a Polícia Civil de Minas Gerais. A polícia informou que, por se tratar de um acidente tão grave como esse, inclusive tendo vítimas que faleceram, foi enviada ao local uma equipe para fazer as análises, coletar todas as evidências, fazer a perícia de tudo. Inclusive nós estivemos lá agora há pouco e conseguimos perceber celulares, alguns objetos pessoais como tênis, roupa. Tem alguns objetos lá que ainda identificam, que as vítimas, que identificam essas vítimas que estavam lá. Inclusive chaves também nós vimos por lá. Então a perícia da Polícia Civil coletou todas as evidências desse acidente e disse que vai abrir uma investigação. Afinal de contas, nós estamos falando de um local que é realmente palco de acidentes constantes ao longo de muitas décadas, mesmo com esse asfalto que hoje a gente pode considerar que é um tapete, é realmente um asfalto muito bom. Toda a via foi recapeada, mas sem acostamento é muito difícil e com isso pode ocorrer realmente muitos outros acidentes. Então é isso, agora o que acontece por aqui é as pessoas aguardando, viu? São familiares, são amigos de todas essas 5 vítimas que estão aqui na Praça Getúlio Vargas aguardando a chegada dos corpos. Eu vou dar licença aqui para vocês acompanharem as imagens de João Batista na Praça Getúlio Vargas, área aqui da cidade de Prata, em que são muitas pessoas que estão aqui. Nós tentamos conversar com algumas delas. É claro que com muito respeito a gente fica aqui de longe, Lúcio, porque é um momento de dor, é um momento de muita tristeza. Essas pessoas precisam nesse momento de privacidade, até mesmo para assimilar toda essa perda. É uma perda inestimável, Cada vida que se vai em uma tragédia como essa é realmente uma perda inestimável. A gente segue por aqui acompanhando essa movimentação e aguardando a chegada dos corpos para a despedida no velório. Lúcio. Carol, por gentileza, deixa a Carol no quadro aqui. Só quero fazer algumas considerações. Quero voltar a conversar com a nossa repórter, que está lá no local. Você que está chegando agora na cidade, esse é o local onde vai acontecer o velório dos 5 corpos, gente. Acidente, então, aconteceu nessa noite. Então, você veja o detalhe. Só para você entender um pouquinho a questão de logística, ali de onde aconteceu o acidente, já próximo à cidade de Prata, dali até a base dos bombeiros, em torno de 100 quilômetros. Então, os bombeiros demoraram para chegar no local, até por questão de logística. Demoraram muito. 2 pessoas que estavam no banco da frente ficaram presas às ferragens, as pessoas morreram carbonizadas. As outras 3, inclusive entre elas estaria a criancinha de 1 ano, gente, 1 aninho de idade. E aí foram jogadas para o lado de fora, foram ejetadas. Então você veja a situação complicada. Carol, a gente está mostrando agora imagens aqui do caminhão boiadeiro, que estaria ali então nesta BR, e de repente, na versão do motorista, a polícia, ele disse que preferiu puxar por um reflexo à esquerda, trafegar na contramão para não bater na traseira de um caminhão que estaria à frente. Agora, onde estaria esse caminhão que estava à frente e freou? Porque esse homem também tem uma certa culpa nessa história. Carol, diga lá, a gente está mostrando imagens, já mostramos várias vezes também o carro onde estava a família. Não dá nem para saber que marca é esse carro da forma que ficou, não é mesmo? É verdade, Lúcio. Pelas evidências, pelo que a perícia da Polícia Civil que esteve lá no local coletou, inclusive conversando já com parentes, já que as vítimas já foram identificadas, trata-se de um veículo Uno, mas ele foi reduzido ali à metade. O impacto realmente foi muito violento, conforme o que a gente conseguiu observar. A frente do veículo foi toda achatada, chegou até a metade do veículo, então a gente imagina que realmente as vítimas da frente não tiveram qualquer chance de socorro ali no local, e as vítimas do banco de trás, elas acabaram sendo ejetadas então, porque muito provavelmente esse veículo pode ter rodado na pista. O caminhão que supostamente seguia à frente desse caminhão boiadeiro, a gente não tem qualquer notícia sobre ele, viu? Essa é a versão dada pelo motorista de 47 anos, pelo caminhoneiro de 47 anos, ele que não se feriu, felizmente ele está aí para contar a história, mas nós temos um lado
da versão dos fatos, né? Ele que narrou que por ter um veículo à sua frente que reduziu bruscamente e de repente a velocidade, ele achou melhor, ele teve esse reflexo de jogar o caminhão dele para a contramão de direção, mas isso provocou essa tragédia que não tem tamanho, né, Lúcio? São 5 vidas que se foram, a gente está falando de pessoas com idades entre 37 anos, a mais velha, e 1 aninho, o bebezinho mais novo. E realmente são trabalhos agora para a perícia da Polícia Civil identificar, fazer todo essa coleta, essas investigações, e é algo que tem sim que ser remetido para o nosso governo estadual, já que nós estamos falando de uma rodovia estadual, MGC 497, então tudo isso, assim como o prefeito aqui da cidade de Prata disse que vai enviar um ofício, tudo isso deve ser encaminhado em um grande protocolo, em um grande documento, para atestar que realmente a rodovia 497 é sim muito perigosa, muitos chamam de rodovia da morte, porque realmente acontecem muitos acidentes fatais por aqui. Eu mesma já estive aqui na cidade de Prata falando a respeito de outras fatalidades como essa. E é muito difícil a gente falar de despedida, porque olha só, a gente não consegue olhar para o rosto dessas pessoas sem sentir uma comoção, sem sentir a dor que elas estão passando nesse momento de despedida, né, Lúcio? Com certeza, envolvendo uma criança, mãe e filho ali, gente. Morreram, estavam no banco de trás, morreram na hora. Gente, que coisa, hein? Esse motorista, então, vai ter que explicar melhor para a polícia o que teria acontecido. Olha, a gente está chegando agora na cidade, olha, isso é um carro, 5 pessoas estavam aí dentro. 5 pessoas, criança, a mãe e outros, motorista, todo mundo morreu. Ninguém sobreviveu nesta rodovia que não tem acostamento, não tem opção. Mas será que não seria uma saída melhor a este motorista, mesmo que fosse ali para o barranco, para o meio do mato, não seria uma saída mais correta para ele? Porque essa puxada, claro que foi um reflexo, né, gente? A gente tem esse reflexo de querer se defender diante de uma situação adversa e ele puxou o volante e infelizmente vinha do outro lado, sentido Prata, trafegava de Uberlândia para lá, esse carro bateu de frente. Aí, claro, carro pequeno, carro frágil, todo mundo estava dentro, não teve chance de se defender. E ali, olha o incêndio que causou. Por sorte também, vale a pena lembrar que um caminhão-pipa passava pelo local e ajudou um pouco a conter as chamas. Depois os bombeiros chegaram e olha o trabalho dos bombeiros para fazer a retirada desses 2 corpos que estavam no banco da frente. Deu muito trabalho, realmente ali foi madrugada dentro, possivelmente, essa empreitada aí, e as 3 pessoas, entre elas essa criança de 1 aninho de idade, que foram ali então ejetadas para fora do veículo. Daqui a pouco tem uma reportagem completa desse caso e tem mais informações ainda que a gente está acompanhando. A Carolina Barros está lá no local do velório. Você está vendo imagem? Mostra a imagem do velório. Ali, isso, enche a tela aí, diretor. Olha só, imagem de Prata, a cidade está de luto neste momento. A qualquer momento os corpos vão chegar ali neste salão, vão ser velados. Imagem forte, comovente, os familiares vão estar lá já aguardando, porque amanhã vão ser sepultados esses corpos. Daqui a pouquinho, Cidade Alerta volta ao vivo de Prata com a Carolina Barros